Este é o podcast Viajar para Estudar, o podcast em que trago histórias reais de estudantes brasileiros no exterior e a gente desconstrói a trajetória deles para chegar lá. Eu sou a Marina Lullier e hoje nós vamos conhecer a história de Monique Munarini, que faz mestrado em Human Rights and Multilevel Governance em Padova, na Itália. A Monique estuda lá com 2 bolsas, que não vieram de mão beijada. Ela se empenhou muito no processo e nos contou como foi. Acompanhe agora o nosso bate-papo. Oi, Monique, tudo bem? Oi, tudo bem? A Monique, então, vai conversar com a gente, contando um pouco sobre a experiência dela estudando no exterior, e a gente vai desconstruir o processo que fez ela chegar lá. Monique, conta, então, onde você está estudando? Eu estou estudando na Universidade de Padova, na Itália. Estou fazendo mestrado em Direitos Humanos e Governança Multinível em inglês. Legal. Então, para quem está assistindo saber, eu conheci a Monique por meio do Instagram. Ela tem uma conta no Instagram onde ela conta o dia a dia dela como estudante na Universidade de Padova. E para quem quiser acompanhar, eu vou deixar o Instagram dela aí na tela. É Monamu Europa. Aí. E é muito legal o seu Instagram. Eu vejo muito bem assim o seu dia a dia. Você compartilha os seus sentimentos do que está acontecendo com você nesse processo. Então conta um pouquinho, como que foi a ideia de começar esse Instagram? A ideia do Instagram foi baseada na minha experiência, nos meus sentimentos para eu me mudar, porque eu sou órfã, então desde os meus 19 anos eu tô aí batalhando e trabalhando para montar minha casa, para pagar as contas. Uhum. E eu parei de pensar que essa vida de estudante era para mim, a partir do momento que eu tinha que me bancar sozinha, e eu achava que isso não era mais uma realidade minha. E no momento que eu tive que fazer a escolha de que eu vi que era possível e que eu recebi a resposta de que era para mim, eu tive que fazer muitas escolhas e muitas escolhas doloridas. E Uhum. eu queria mostrar para as pessoas que estão na mesma situação que eu ou que passam por situações ainda mais difíceis do que a minha, que é possível, sabe? Que você consegue fazer acontecer. Claro que Sim. não vai ser fácil, vai ter muito sacrifício, mas que no final, dependendo do seu objetivo, vai valer muito a pena. É uma história realmente muito inspiradora, porque imagina a quantidade de pessoas que podem se identificar, né, com a tua história de repente, por mais que às vezes elas não estejam na mesma condição, né, que a tua, de serem órfãos, por exemplo, às vezes a família não apoia, né, ou realmente não tem condições financeiras de dar uma contribuição. Então, eu acho que é uma história importante de ser compartilhada, para que as pessoas entendam que tá cheio de decisões que são tomadas em cadeia, né, para estudar no exterior. Não é uma coisa simplesmente que você decide e compra uma passagem e amanhã vai, né? O processo todo envolve todo um processo de preparação, acho, mental, de decisão de ir, vou, não vou, me candidato ou não. Acho que também tem uma outra coisa, né? Que a gente se sente avaliado, julgado no processo, né? Conta um pouco, assim, da tua experiência no processo seletivo, né? Você fez tudo sozinha? Você teve ajuda de alguém? Como que foi decidir tudo isso e levar para frente essa ideia que te parecia que a princípio não era possível? Bom, tudo começou com a minha chefe, por incrível que pareça, eu trabalhava no Ministério Público. Uhum. E eu estava estudando para concurso, estava frustrada, porque estava cada dia ficando mais difícil, cada dia eles aumentavam mais o edital. E eu Uhum. estava trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar cursinho de concurso, material, de direito é caro, e pagar as contas também. Sim. Uhum. E
a gente conversando com a minha chefe falou assim, mas o que você quer fazer depois que você passar no concurso? Eu falei, eu quero dar aula. Daí ela falou assim, mas você sabe que você precisa ter mestrado, né? Daí eu falei, sim, mas eu tendo um salário de servidora, sendo estável, para mim fica mais fácil eu poder me dedicar aos estudos de mestrado, doutorado. E passou. E daí, na mesma época, uma amiga minha postou foto dela com a dissertação dela, ela estava na Escócia estudando, e daí eu falei, nossa, pena que isso não é para mim. E dela ela falou assim, como não é pra você? Você sempre foi super esforçada, estudiosa. Eu falei, mas eu não tenho como me bancar num mestrado fora. E aí ela falou assim, não, mas o meu é com bolsa. Eu também não teria. E a gente começou a conversar e eu comecei a saber, sempre naquele processo de negação, e falo assim, mas tá, tem bolsa, mas eu não tenho essa capacidade de fazer tudo isso, né? Imagina, me mudar e estudar fora. E aí ela começou, mas você publicou artigo? Deu? Sim. Você participou de grupo de pesquisa durante a faculdade? Sim. Você tinha notas boas? Sim. Ela falou, então, não custa você tentar. E daí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, bom, não custa, né? E eu fui assim, aos poucos, vencendo a barreira que a minha própria cabeça tinha colocado. Então, meu primeiro teste foi, eu vou fazer o IELTS. E, ok, se eu passar, então eu continuo. Se eu não passar, beleza, tudo bem. Foi bom para eu testar meu inglês, ver como é que tá. E aí comecei a estudar. Fiz o IELTS, passei. E daí tinha que mandar as cartas que era o processo da bolsa dela, era o Chevening. Aí você foi fazendo o processo que você tinha, a tua amiga que tinha feito, né? Foi a primeira oportunidade que você conheceu. Exato. E aí eu comecei a me preparar para o Chevening, fazer a carta de motivação. E enquanto eu pesquisava informações sobre o Chevening e sobre a bolsa, eu fui vendo outras oportunidades na internet. E daí eu conheci a Nathalie, ela tinha acabado de chegar em Pádua. E aí eu falei, era isso, eu queria estudar Direitos Humanos, o curso dela era de Direitos Humanos, eu falei assim, eu vou aplicar também. E apliquei para universidades, eu apliquei para o Erasmus Mundo, que é um programa, apliquei para uma universidade na Suécia, apliquei na Universidade de Budapeste, e era aquela coisa, eu já ia gastar, ter um investimento com a tradução dos documentos, diploma, histórico para o inglês. Exato. Já tinha IELTS. Então, a única coisa que eu precisava fazer, basicamente, nesses que eu me apliquei, era escrever as cartas de motivação. Individualizadas para cada programa, né? Exatamente. Então, eu falei, o mais eu já fiz, então eu vou sentar e começar a pesquisar os programas, pesquisar para fazer as cartas de motivação. E aí eu tive a ajuda de alguns amigos que eram professores de inglês. Tem uma amiga minha que ela é casada com um britânico, então eles estavam em lua de mel. E ela estava me ajudando principalmente para o Chevening, porque é um programa no Reino Unido. Sim. Então, de acordo com as palavras, porque o meu inglês é inglês norte-americano, então trocar algumas palavras e tudo mais. Então, eu recebi esses amigos que me ajudaram e por aí foi. Daí as informações que foram chegando. Eu acho que é uma coisa assim, quando você começa a pesquisar, as informações começam a vir e você consegue ver que tem muito mais do que você imaginava. Então. Eu acho que você tocou em alguns pontos fundamentais. Então, assim, você maximizou o seu esforço, né? Uma vez que você já tinha começado a pesquisa, então você foi inteligente em procurar outras opções que pudessem estar alinhadas com aquela primeira que você descobriu antes, né? Depois disso, você utilizou documentos que seriam para um processo para vários, né? E isso fez com que você aumentasse as suas chances, né? Porque muitas vezes
quando o foco do candidato é apenas um programa, ele vai ter que muitas vezes lidar com a situação de repente, naquele programa ele não passar, e aí ter que repetir o processo no ano seguinte, né? Ter que fazer novamente, ter que adequar alguma coisa que não estava tão boa, tão adequada, né? Então, com essa maximização aí que você fez, você conseguiu aumentar as suas chances, né? De ter um programa que se encaixasse no que você buscava. É bom a gente mencionar, a Nathalie que você menciona é a Nathalie Gurgel do Estudando no Exterior, o Instagram dela, né? Eu já fiz uma entrevista com ela uma vez, mas vai ter entrevista dela aqui. Então, quem quiser também recomendar alguém para uma entrevista, conhece alguém que está estudando no exterior, que tem canal no YouTube, que tem conta no Instagram, deixa um comentário aí para mim, para eu poder chamar essa pessoa para que a gente tenha também um bate-papo bem legal aqui com ela. E vamos lá, então me conta um pouco da tua trajetória antes, né? Você, antes de ir para o exterior, você estudou o que na graduação? E onde que você morava? E se você já tinha tido alguma experiência no exterior até então? Eu me formei em Direito em 2015, foi em 2016, e daí eu tinha feito algumas especializações na área de Direito, mais voltada para o meu trabalho à época. Nunca tinha tido experiência no exterior, assim, eu tinha viajado, mas não estudar fora. Tá. E eu acho que isso também foi uma grande barreira para mim, porque uma coisa é você estudar a vida inteira inglês, você ver filme, a música em inglês, você conseguir se comunicar em inglês volta e meia, porque não, eu pelo menos aqui no Brasil eu não utilizava assim o inglês todos os dias, a não ser nessa parte offline que eu digo de só receber, né? De ver filmes. E uma coisa que me aterrorizou muito era a questão de o mestrado ser em inglês. Eu tava com medo de chegar lá e não conseguir acompanhar as aulas, de fazer a prova, ou de fazer trabalhos e as apresentações. E é uma coisa que foi engraçada porque eu vi que todos os meus amigos que estavam. Hoje nós somos em 12 ou 13 brasileiros da nossa sala. E todos eles tinham essa barreira e a gente foi rompendo isso aos poucos, assim, de perder essa timidez de falar inglês. E eu vi que era um medo, mas que era uma coisa que simplesmente era o medo do desconhecido, mas que depois a situação passou, sabe? E hoje eu ficaria, assim, muito triste se eu tivesse me bloqueado por uma coisa que hoje eu fico pensando, nossa, que bobagem minha. Então... mas realmente, você tem um ponto aí muito importante. Quando é algo que não é tão conhecido, né? Ou seja, talvez você estivesse começando a acompanhar uma pessoa que estava indo, mas aquela real dimensão, né? Como vai ser na sala? É um país onde também não é a língua deles, né? Então, tem também essa outra barreira cultural. Hoje eu estava vendo no Instagram que você estava recomendando um livro que eu fiquei super interessada em ler sobre comunicação intercultural. Então, tem isso também, né? Como que todos esses elementos, eles também são fontes e são muito desconhecidos, né? Quando você não teve ainda essa experiência, são fontes de grande ansiedade também, né? Como que você lidou com essa sua fase de adaptação, justamente para todas essas novidades? Bom, comigo foi assim, eu comecei a pensar no processo no final do ano de 2018, que foi quando eu fiz a IELTS e mandei o processo do Tivning, porque Tivning você manda no final do ano e daí no ano seguinte você recebe a convocatória ou não para entrevista e daí depois recebe o resultado na metade do ano, para começar no segundo semestre. Isso. Agora, por exemplo, essa época, nós estamos em março, era para estar acontecendo, não fosse
A questão do coronavírus era para as entrevistas estarem acontecendo do Chevening, né? Exatamente. E aí, quando eu fiz o IELTS e eu fiz a seletiva de Padova, eu recebia em janeiro, eu recebi o resultado positivo da universidade. Tá. E há umas 2 semanas eu recebi a bolsa, o comunicado que eu tinha ganhado a bolsa de Triton Fee, ou seja, da metade da universidade. Então, foi um motivo de grande celebração, né? Por ter conseguido. E daí começou toda aquela questão da dúvida, né? Porque tudo bem, não pagaria taxa, ainda teria que me bancar lá. E a questão da cultura, a questão do país. E não sei se foi sorte ou universo, Deus, não sei. Porque, mas eu comecei a pesquisar sobre a vida na Itália e sobre essas situações. E também eu já estava guardando um dinheiro desde o momento que eu programei dessa possível mudança, né? Já dei uma enxugada no. E aí eu achei uma passagem promocional e carnaval. E eu falei, eu vou pra Itália, vou lá ver como é que eu vou mudar para um país que eu não pus nos pés. E aí foi ali que eu percebi que o italiano para mim era fundamental. Porque na Itália eles não falam inglês. Assim, certo. No dia a dia, né? Eles não falam. É muito difícil você encontrar uma pessoa que fale inglês. E eu tive essa barreira, porque eu tô falando só inglês e não tive assim muitos problemas porque eu fui em muitos lugares turísticos, mas assim, eu percebi a dificuldade disso. Bom, se eu for estudar na Itália, eu tenho que começar pelo menos um básicozinho de italiano, eu tenho que chegar lá. E foi aí que eu comecei o italiano, e isso foi essencial na minha adaptação lá. Sim. De poder. A Itália ela é muito burocrática. Então, para você conseguir as informações, mesmo na universidade, que é uma universidade internacional, tem muitas informações em inglês, mas tem coisas que só estão no site em italiano. Sim. Então, eu acho que foi essa questão de pesquisar mais sobre a cultura, pesquisar mais sobre a língua, antes e para me dar uma segurança e isso foi assim, eu acho que foi o diferencial para eu conseguir chegar e conseguir me comunicar, assim, claro, não 100%, né, mas conseguir pelo menos pegar uma informação, uma direção, alguma coisa assim. E aí eu consegui entrar a universidade oferece um curso de italiano para o início do semestre como para os estudantes internacionais. E aí eu entrei no A2 e aí foi o primeiro contato com estudantes internacionais, eu que nunca tinha estudado fora, nem nada. Mas esse curso era online? Não, presencial. Ah, presencial, tá. Eu cheguei em Pádua e daí eu cheguei mais cedo. Um tempinho antes, entendi. Pela universidade. E foi aí que eu comecei a conhecer as pessoas e como todos eram estudantes internacionais, teve toda essa rede de apoio das pessoas ajudando, principalmente para achar acomodação. Isso é muito importante, né? E como funciona. E também conhecer os brasileiros que a gente já conversava pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que também estavam indo. E formar essa rede. Eu acho que isso foi o essencial, assim, para minha adaptação cultural e cotidiana mesmo. É bem importante, né? Como eu estava te contando antes da gente começar, eu tenho um cliente que está na mesma universidade que você. Não vou falar o nome dele agora porque não vem ao caso, não pedi autorização, né? Mas quando ele passou, eu falei para ele, começa a estudar italiano, começa. Aí ele falou, peraí, eu tô resolvendo não sei o que. Eu falei, mas não deixe de estudar, né? Para você poder chegar lá, se adaptar com mais tranquilidade. Eu me lembro de falar para ele, falei, vai ter bastante burocracia no início, né?
Isso eu tenho visto, aliás, para quem quer estudar na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, até na Alemanha. Os países da Europa continental, eles têm burocracias bastante, assim como os órgãos públicos no Brasil têm, né? Eles têm alguns padrões que, às vezes, o estudante internacional não está enquadrado, né, naqueles padrões. Então, mesmo a Silvia, minha irmã, ela ficava, às vezes, num looping na França, porque ela ia para não, agora você tem que trazer tal documento. Agora você vai para outro, não, eu tenho que trazer tal. E isso, né, no início, quando você está precisando resolver as coisas, para começar a estudar, é um desafio que depois, quando passa também, pronto, resolve. Agora, são outros desafios, né? E conta um pouco, assim, das suas expectativas em relação a estudar fora, né, que você tinha antes, e o que você está sentindo agora, que você já está completando o primeiro ano, né? Ou já completou? Vou completar agora na metade do ano. Então, eu estou no segundo do primeiro ano. Então, você já está quase, né, completando o primeiro ano. Quais eram as suas expectativas e o que está se mostrando? Apesar de a gente ter tido aí um momento bem turbulento agora, né, que saiu um pouco do normal, mas como tem sido a experiência em sala de aula? Para ser bem sincera, a minha primeira experiência eu fiquei um pouco decepcionada, porque talvez pela visão de mestrado que eu tenho aqui das universidades públicas, em que são mais autodidatas, né? Pesquisa e do incentivo de publicação de artigo. E lá na universidade, na Itália, funciona assim, principalmente no curso de Direito ou Relações Internacionais. Eles não têm 5 anos igual nós, por exemplo, meu curso de Direito. Então, no caso deles, são 3 anos de Direito e 2 anos de mestrado, forma 5 anos, então eles já saem da faculdade com o mestrado. Mestrado, mas foram 5 anos de estudo, né? Então, tem muita gente que faz direto, né? Exato. Então, assim, muita gente, nós somos em 190 estudantes do primeiro ano. Tá. A gente fez uma pesquisa, nós falamos 72 línguas diferentes. Bem internacional, né? Nacional, mas tem muita gente bem nova. E eu senti nas primeiras semanas que parecia faculdade. Para eles também era faculdade. E eu era muito isso, era muita faculdade que o professor ficava ali explicando o conceito. Então a minha primeira impressão eu fiquei um pouco decepcionada. Mas depois, e até uma coisa que minha avó costumava falar, que na verdade o que faz o estudo não é a universidade, sim o aluno. Certo. Era aquela questão de que os professores eles dão o material extra e correr atrás, se você quiser se aprofundar, você tem toda uma gama de oportunidades para você fazer isso. E foi aí que daí eu mergulhei de cabeça. E de todos. E uma coisa que também para mim foi divisor na seguinte situação, de que eu achava que mestrado era só produzir artigo. Não sei, a minha visão. Lá eles tentam desenvolver outras competências também, de cursos, de trazer profissionais de fora para dar palestras, para fazer networking, de realmente focar na experiência prática no sentido de fazer cursos fora ou fazer estágio, trazer pessoas que podem te ajudar nessa questão. Então, e eu simplesmente mergulhei de cabeça e agora eu tô apaixonada, assim, sabe? É corrido, é suado, por exemplo, agora a gente não tá de férias, as aulas voltaram no dia 9. São aulas online, mas temos aula, tem um monte de leitura para fazer, já tem trabalho e vida que segue.
Então, mas agora eu tô bem apaixonada e tô bem feliz, assim, com a minha decisão. Entendi. É, realmente, assim, tem toda uma adaptação também, né, ao estilo de se lecionar, né, ou aprender num outro país. Tem a adaptação das pessoas que são daquele país, né? Isso é um relato que eu já ouvi de mais de uma pessoa na Europa que tem justamente essa impressão dos europeus em geral, que eles chegam um pouco até imaturos, né, no início do mestrado, como se fosse uma continuação de ontem, que eles se formaram na graduação. E tem o choque um pouco, dependendo do país, com os internacionais, que às vezes são mais velhos e mais maduros, para justamente essa continuidade nos estudos. E cada um está com a sua proposta, cada um está com a sua vivência, né? Tem até pessoas, às vezes, mais velhas que estão voltando para a faculdade para uma mudança de carreira ou para aprender uma coisa nova, para ir para um doutorado, porque de repente a pessoa sempre trabalhou na área, mas ela quer se tornar uma acadêmica, né? Então, realmente ter essa... É uma sala grande, né? 190 pessoas, uma turma grande. Vocês ficam sempre na mesma sala ou é dividido? É aqueles... Tipo, eu já vi alguns stories seus que tem uma sala que é meio redonda, assim, tipo anfiteatro. Como que é a disposição do dia a dia? Então, são 190 alunos, mas em Pádua a frequência não é obrigatória. Tá. Então, há muitos alunos que eles só pegam os materiais que os professores postam, esses Uhum. materiais e os manuais, e eles leem e daí só vão para fazer a prova ou porque trabalham, ou porque não podem ficar na universidade ali em Pádua mesmo, são de Uhum. outros lugares, ou até mesmo outros países. Então eles vão na primeira semana para ver como é que é a disciplina, como é que funciona, como que são os exames e etc. Uhum. Então, em média, nós somos em 150, e daí sim, são nas salas, e daí tem essa sala que é do Palazzo Sobor, que é na sede da universidade, que inclusive é um prédio de 1222. Nossa. Eu É, sempre penso assim, meu Deus do céu, isso é mais velho do que a é, noção de Brasil que eu tenho hoje. é muito doido, né? Bom, então, assim, o que que você daria de dica para alguém que te abordasse hoje e falasse assim, ah, eu quero estudar no exterior, você acha que vale a pena? O que que eu faço primeiro? Eu acho que a pessoa primeiro ela tem que se conhecer para ver qual que é o que ela quer para a vida dela, porque não adianta ela querer trabalhar como servidora pública e daí querer estudar e daí querer voltar. Eu acho que ela tem que pensar primeiro o que ela quer para a vida. E se ela não sabe o que ela quer, aí eu falo, se joga. Porque você tem mais chance de você descobrir. Agora, se você já tem um plano muito fixo do que você quer, Uhum. talvez seja o caso de você parar e analisar onde que isso vai se enquadrar nesse plano, se isso se encaixa nesse plano ou não. Uhum. E acho que é questão de você vencer a barreira do medo que está aqui. Não é nem no bolso, é aqui. Uhum. Você me falou uma coisa bem interessante, que é a questão das escolhas, né? Que com certeza na hora de escolher onde vai estudar ou na hora de escolher estudar fora, com isso vem uma série de outras escolhas e renúncias. Que você falaria sobre isso também para as pessoas saberem que isso faz parte do processo? Da sua experiência, o que você compartilha? Eu acho que é o quanto de esforço você quer botar nisso. Porque, por exemplo, eu tinha um emprego razoavelmente estável, eu tinha uma Uhum. casa, eu tinha um cachorro, e assim, eu tive que me desfazer de tudo. Eu hoje, eu tenho 4 malas, que é Uhum. as minhas coisas, e mais 4 caixas de fotos que estão na casa da minha tia. E assim, Uhum. extremamente doloroso de me desfazer de tudo isso para me Uhum. mudar, sinceramente, de mala e cuia para um outro país. E assim, o que eu tenho na minha mente todos os dias é: se eu
passei por tudo isso, é porque eu quero fazer isso direito. Eu quero aproveitar todas as oportunidades, eu quero dar o meu melhor. Então, assim, se você quer estudar fora para Uhum. turistar, é possível. Eu tô fazendo isso. Mas é aquela coisa, levanta às 6 e vai dormir meia-noite. É possível Uhum. você é possível você viajar, mas você tem que ver qual que é a sua motivação. Se você quer simplesmente só por ter uma experiência de morar fora ou de conhecer outros lugares, junta dinheiro, faz um intercâmbio de 3 meses, Tem outras formas, né? vai viajar, mas Aham. assim, se você quer estudar mesmo, veja qual é a sua dedicação de sentar a bunda e estudar mesmo, porque não existe um mestrado aqui no Brasil ou lá fora que você pode ser um aluno mediano, mas tem que ver se vale a pena para você, as renúncias que você vai ter que fazer, os Uhum. amigos, família que você vai deixar. Eu vejo muitos dos meus amigos que estão lá, a falta que eles sentem da família. A falta que a gente sente, por sorte nós somos em 12, então volta e meia a gente está se conversando em português. Mas já chegou dias de eu sentir falta de conversar com alguém em português. Faz falta, né? Faz bastante falta isso. Falta da sua comida, da sua cultura, da sua música. Então, assim, Uhum. e é uma coisa que eu não imaginava. Eu hoje escuto funk, eu nunca na minha vida escutei funk, hoje eu vou para a faculdade escutando bossa nova, sertanejo, de sentir falta Porque você encontrou essa conexão, né? Deixa eu te de fazer uma pergunta. Uma pergunta importante. É uma pergunta uma coisa que eu já percebo há muito tempo, desde o meu intercâmbio. E você tocou num ponto que é isso. Quando você percebeu que você era brasileira, e o que e também, né? O que você mudou na sua percepção de ser brasileira? olha que isso, eu achei que eu tinha feito essa descoberta no momento em que eu estava procurando casa e as pessoas, eles falavam que eram só aceitavam italianos e eu estava com essa barreira por ser estrangeira. E eu falei Uhum, assim, nossa, eu não vejo as pessoas assim. Nós temos muitos problemas, principalmente a região sul do país tem muitos problemas internos e externos. Mas uhum. eu não imagino alguém aqui dizendo assim, eu não vou locar para você pagando por você ser de outra nacionalidade. E aí começou a bater aquela falta de toda a receptividade da gente e a comida. Uhum. A Itália é incrível, mas sabe aquela coisa de o dia a dia daqui, Uhum. do arroz e feijão, do bom dia e tudo mais, eu acho que foi mais. Eu achei que eu tinha percebido isso Uhum. nesse momento, e quando eu Certo. percebi a idade que eu tinha de falar sobre o Brasil, de colocar o Brasil no mapa durante o meu, Aham. seja pela questão indígena, seja pela questão ambiental, seja pela questão das mulheres. Uhum. E todos nós brasileiros que estamos cursando, é muito engraçado, porque volta e meia a gente está colocando o Brasil nas questões, volta e meia a gente Uhum. está sobre as questões do Brasil. E foi aí que eu me vi brasileira, porque eu vi assim essa necessidade de realmente colocar, contemporizar as pessoas pelo que está acontecendo no Brasil e Uhum. às vezes coisas que são passadas assim, mencionando o Brasil, a gente continua para se aprofundar sobre isso, para realmente falar sobre o Brasil. Foi aí que eu me percebi falando, nossa, é isso, eu quero ter esse orgulho das pessoas saberem o que está acontecendo, de bom e de ruim no nosso país, mas de falar sobre o nosso país, da importância do nosso país. Dá E, contexto, né? exato. E o segundo momento foi agora nessa crise do coronavírus, que eu estava fora da Itália, Aham. e quando soube que ia fechar o norte da Itália, que Padova fica no norte da Itália, a primeira coisa que eu pensei eu quero voltar para o Brasil. Tá explodindo isso e eu Uhum.
não tô em Pádua. Se eu tivesse em Pádua, eu acho que eu estaria muito mais tranquila, porque eu já tenho as minhas coisas, tenho os meus Sim. amigos, meus colegas de apartamento, mas Aham. eu não estava no país que me recebeu, ou seja, porque eu já vejo a Itália como Sim. casa. Hoje é a sua casa, né? Sim, e estava num país que eu não falava a língua, Aham. eu tava. E a primeira coisa que eu falei, bom, se que a princípio era ninguém entra, ninguém sai. Então, se eu não vou conseguir voltar para Itália, eu vou para o Brasil. E Aham. essa necessidade e o momento que o avião chegou em São Paulo e que eu falei, tô no Brasil. E esse foi assim, eu acho que foi o momento mais forte que Uhum. nessa situação que eu me vi brasileira de tipo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou voltar pro Brasil. É interessante, né? Óbvio, uma situação sem precedente que a gente está vivendo. Mas essa segurança, né, de você estar se sentindo acolhida no seu país, né? Você sabe o que você tem acesso, o que você tem direito, onde você vai encontrar as coisas. Eu acho que isso pega muito para pessoas imigrantes em geral, né? Numa situação como essa que a gente está vivendo. E faz a gente pensar, de repente, o que a gente pode até oferecer para pessoas que estão imigrantes aqui no Brasil, né? Ou que são imigrantes. Sim. E isso é uma coisa que eu venho tô cada vez mais curiosa, né? Que eu percebo que o papel do estudante como internacional, como representante do país, como um diplomata extraoficial, como, né, a diplomacia da educação, ela tem e vai contribuir para que cada vez a gente tenha mais entendimento entre as pessoas, entre culturas, uma compreensão maior, né? E num momento que nem esse, que a gente vê uma crise de saúde pública, que ela está acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Se a gente não tem compreensão e tolerância com as pessoas dos outros países, né? A gente não consegue solucionar esse problema, Sim. né? Eu não sei qual que é a tua visão em relação óbvio, né? Essa situação atual, não quero que você me faça uma análise é, profunda nem profissional sobre, mas assim, o que você tira de impressão desse momento? Não, justamente sobre isso e a questão mesmo de empatia e solidariedade com as pessoas independente da nacionalidade, porque isso não, por exemplo, esse vírus, eles não escolhem quem é só nacional ou só não nacional. Eu vou até E aqui essa fronteira e eu vou parar. exatamente. E eu vejo assim, eu tô muito orgulhosa dos meus amigos que estão na Itália durante a quarentena e dessa noção de solidariedade que na Itália eles estão dando assim um show Uhum, e que aqui no Brasil eu vi que também muitas atitudes super bacanas estão acontecendo e isso me dá um quentinho no coração, sabe? De ver, por exemplo, campanhas com moradores de rua e até a questão, por exemplo, da violência doméstica em tempos de quarentena. sim, Então, isso para mim tem sido assim um grande aprendizado, legal. tanto de lá quanto Temos que aprender com esse momento, temos que aprender para mudar algumas coisas, né? Legal. Monique, amei conhecer mais sobre a tua história, conhecer mais sobre o processo, sobre tudo que você vem construindo no teu mestrado. Te desejo muita sorte nos teus estudos e na tua vida, né? Que você continue dando essa contribuição que você vem dando com o teu Instagram e contribuição para a ciência, para a educação brasileira, né? Que é muito importante. Eu vejo que os estudantes que estão estudando fora, eles não estão estudando fora do Brasil porque eles de repente não valorizam a educação brasileira, mas muitos, né? E acho que é o teu caso, está estudando fora para se capacitar mais ainda, né? exatamente. Bacana, muito obrigada. Você quer Obrigada deixar a você. alguma palavra final?
Eu acho que é isso, é pesquisar e as pessoas não descerem o medo da própria cabeça. Eu acho que esse é o fundamental, porque não importa se teu perfil, você acha que não tem o perfil para isso, eu acho que é tudo a questão de você olhar com outros olhos. Então, e Legal. vencer essa barreira. Muito bom. Obrigada. Imagina.